Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix, O Coelho Branco e a Inteligência do Coração, em Matrix. Este é o pod videocast número 3 da playlist Dissecando o primeiro filme e compreendendo a série. Este pod videocast será da boca ao ouvido, pois os símbolos centrais do filme Matrix nos levam aos signos superiores da humanidade, os signos universais de saída da Matrix, de fuga, evasão, iluminação, libertação. Signs, símbolos, signos, imagens. Destinado às pessoas que já estão atentas para funcionarem dirigidas pelo seu lado direito ou dirigidas ao seu lado direito. Principalmente o lado direito do cérebro. O lado da criança interior, da criatividade, da espiritualidade. Orientai-vos pelos órgãos que estão à direita do corpo. Não por acaso essa fala é atribuída ao Cristo. A Matrix está em tudo. É uma réplica minuciosa de tudo, montada e engendrada em tudo. E está também em nós, e nos engana. O filme mostra um futuro com os homens atados às máquinas, lhes fornecendo energia. Ora, o tempo, o futuro, é uma metáfora, pois desde o longínquo passado, estamos falando aqui agora de bilhões de anos, desde que deixamos a Matrix original, que era um paraíso, e por fim, como lá no filme, só há humanos em Zion, ou Sião, a Tzion hebraica, a terra prometida, a Nabucodonosor. Sião significa coração puro, e o que está acima da Matrix. Tzion é a Matrix original. Então, lá no filme só tem humanos em Zion, né? Em Zion, lá no centro da Terra, que é onde está o coração da Terra. Infelizmente, nós existimos na dualidade. Dois lóbulos cerebrais, mas eles só vão se unificar se o direito estiver proeminente. Dois braços e duas pernas, dois ouvidos, narinas. Lembra que estava falando dos dois hemisférios cerebrais? Dois olhos, dois lados do pulmão, dois rins, ovários, trômpias, escrotos, etc. E o coração bombando ao centro, com a ponta inferior levemente à esquerda. Há muito tempo ele se dirige ao centro, se afastando do baço, do réptil, do comum. O mesmo acontecendo com o fígado, o órgão do humor e do caráter. Se dois seguem em uma trilha, um dos dois deve andar à frente. Vamos dar uma olhada inicial de como os antigos, em suas comunicações dos maiores segredos, foi também chamado assim, usavam as imagens dos animais e elementos da natureza em seus pensamentos e entendimentos, na sua cultura espiritual. Isso não é da Bíblia, não é só dos hebreus. Isso é mais antigo que o próprio homem. Como entendemos o homem? Destinado às pessoas que têm um instinto de resistência, tanto esse conhecimento quanto esse podcast ou essa série, que a coisa está entrando assim, pela coisa daquele coelho, pelo nome do Neo, que é o escolhido, né? Pelo nome lá do navio ou nave, né? Nabucodonosor, né? Por essas razões, a gente está entrando um pouco na cultura dos hebreus. Então, seja esse conhecimento espiritual, seja essa série de podcast, ela está sendo dedicada às pessoas que têm um instinto de resistência ao fatídico e aos destinos do mundo, aos destinos das pessoas. Nasceu, cresceu e vai morrer.
Pessoas que têm resistência a isso, que estão percebendo que existe um tempo para fazer uma outra coisa. Pessoas que já operam com a mente abstrata em algum nível, ou seja, através do lado direito do cérebro e de um coração que essa pessoa está procurando manter limpo o tempo inteiro, como um aparelho mesmo de sincronicidade, de sintonia, de conexão com algo superior. Essa pessoa, então, já tem a mente abstrata funcionando em algum nível. Vamos penetrar um pouco nesse podcast no estilo de comunicação por imagem, na zoomorfocomunicação dos mistérios, coletada dos antigos pelos hebreus. Os hebreus são os descendentes de um poderoso guerreiro que era sobrinho de Abraão. No Matrix, os agentes e o hotel Coração, ou seja, o Heart Hotel, quarto 303, onde se encontrava a hacker Trinity, ou Trinity, a Trindade. Onde que a Trindade se encontrava? No coração, no hotel que se chama Coração. É espiritualmente sintomático, essas coisas no filme vêm de uma pesquisa assim, pegaram os signos, os símbolos, a pictografia da coisa e colocaram nos lugares certinhos e nada é por acaso, e seguindo uma linha mesmo que permite até preservar esses conhecimentos através de um filme, ou alcançar as pessoas que fariam essa leitura como nós fazemos ela inicialmente intuitiva e depois nós começamos a fazer racionalmente e por fim precisamos fazer com a mente abstrata. Alguém pode dizer, não se está dando muita atenção a detalhes? A resposta é não, pois geralmente nos comunicamos e pensamos através das palavras. E a comunicação por palavras é longa, depende da percepção, das emoções e da capacidade racional de articulação. Ela transmite a informação. Já a comunicação por imagens é profunda, nos permite uma conexão maior com o que está sendo contado. E o coelho, é o nome, coelho branco, o nome desse podcast, ele nos leva para essa coisa muito forte da imagem. Se vê que ele foi uma orientação ali que simplesmente permite uma ajuda direta ao Neo, ou Neo, né? Ou Novo, podemos chamar assim, que é como se fosse o Jesus Cristo, né, no filme, através dele ter a sensibilidade por uma imagem, que foi a imagem do coelho branco, né? A comunicação por imagem é profunda, nos permite uma conexão maior com o que está sendo contado. Ela nos introduz na informação. E a comunicação por ideias, que é o terceiro nível, então o primeiro nível é por palavras, o segundo por imagem e o terceiro por ideias, que é uma comunicação holística, esférica, total. Ela nos coloca no momento e no local do que está sendo contado. Ela nos inclui totalmente no conhecimento, nos dá plena noção. Ela nos leva a uma experiência real com o conhecimento, com seu estado, suas qualidades, sua localização no universo das coisas. Falamos aqui, no Sete Raios Podcast, da comunicação funcional dos iniciados, a comunicação da mente abstrata. A mente que, bem utilizada, transcendeu a racionalidade, as palavras, as imagens e funciona com as ideias. Falamos disso em outros podvideocasts aqui do canal. Ouça, reouça e ouça outra vez. Observe-se, suas ações, seus sentimentos, seus pensamentos. Aceite-se, apenas se veja na sua realidade, na sua verdade, mas se veja. Esse é o grande segredo, essa vigilância onde há ação e compreensão. Essa fala sobre vigilância num livretinho antigo já, que circula por aí, e ela é perfeita. Vigilância é o primeiro degrau, atenção e compreensão. Compreensão é quando você percebe que não há força para mudar nada no mesmo plano, a força tem que vir de um plano superior. Então, essa observação nos leva à nossa verdade. E aí a gente deixa a potência original de Atman lá no coração, a inteligência do coração, a inteligência dessa centelha divina, poderosa, essa fonte de luz, esse grão, esse fóton poderoso, essa fonte de luz
que está onde está o aparelho do coração, e aí estamos falando do coração energético, a pessoa que já está observando essas coisas e trabalhando em si com esses conceitos, observando que isso já está ativado. Precisa existir uma ponte do coração até a cabeça e uma ponte dessa força de Atman ou Atman e da cabeça para a vida. Funciona assim para se romper a hipnose coletiva da Matrix, reconstruir os corpos de luz e evadirmos em tribos. Conhecimento, a ideia de afinidade, através da palavra tribo, que não começa com tri, o mesmo tri lá de trindade, né, de Trinity, por acaso. Muitos entenderão, uma multidão que ninguém poderá contar. Neo, que significa também new, novo, Natal, né? Natal com presépio, com tudo. O escolhido, veja, escolhido como registrado dos conhecimentos muito antigos pelos hebreus, nos leva a 3 classificações de seres que respondem aos mistérios, que são chamados para a evasão da Matrix, ou libertação da Terra. O primeiro ser é o fiel, o segundo, o chamado, e o terceiro, o escolhido. Os 3 tipos são representados pelos 4 animais. O conhecimento da imagem dos animais nos leva à inteligência do coração. É pelo coração que nos socorrem nisso, e o socorro vem do 4º animal. Vem do que chamamos espírito uno. Tem a toca do coelho e a caverna do Uno. Lembra do Alibabá? 40, que é o número do novo. 40 é o número do novo na Cabalá, né? Faz parte da doutrina esotérica lá dos hebreus. Eles perderam muito isso. Hoje os rabinos não são cabalistas. Existe algum aí que mas... Então tem uma caverna, e nessa caverna tem tesouros, e usa-se o verbo, lembram disso? Para acionar, para abrir a caverna, não é uma coisa assim? Esses 3, o fiel, o chamado e o escolhido, são a progressão de 3 tipos humanos naturais. Então isso é uma qualidade de ser que está na evasão, que está respondendo a esse chamado da Nabucodonosor, falando a linguagem do filme. Esses 3 tipos, o fiel, o chamado e o escolhido, são a progressão de 3 tipos humanos naturais, alcançados pela luz, que também da mesma fonte dos muito antigos nos revelou Platão. Então, os 3 seres naturais que progridem para esses 3 tipos que estão atendendo a esse chamado, para essa reconstrução, né, para trazer o novo homem à existência, são a progressão de 3 tipos naturais que Platão nos fala quais são. São o ílico, o psíquico e o espiritual. Do ílico, ou ligado à terra, amadurece o fiel. Lembra que tem o fiel, chamado, escolhido. Do ílico, que é o primeiro tipo, amadurece o fiel. Do psíquico, que é o segundo tipo na escala de Platão, amadurece o chamado. E do espiritual, na escala de Platão, amadurece o escolhido. Neo é o escolhido, não é isso? O escolhido vem de cima. Ele já foi escolhido e, como liberto, evadido, ele é um enviado que desce à Terra, desce à Matrix como pescador de homens. É por isso que Trinity, no início do filme, fala para Neo, dentro do carro, que ele sabe onde estão indo, que ele já esteve lá. E chegam onde Morfeu está. Morfeu que está sempre dentro do navio, da nave celeste, da nave, da Nabucodonosor. O escolhido está ligado direto ao raio da sabedoria do espírito. Entre os animais dos mistérios, ele é o cordeiro. Seu número é o 1.
pois ele pode irradiar todos os números. Por isso, Morfeu fala que o Neo é muito especial e que havia uma profecia, né? Existia uma fala que afirmava que ia nascer, que ia aparecer aquele ser. O psíquico, a pessoa que já consegue transcender a racionalidade e já atua com o mental, com muitos outros atributos da mente, e já tende para o abstrato, para a mente abstrata, que assim vive e lê a natureza, ou seja, tudo ao seu redor, com uma síntese rara dos sentidos, chamada sexto sentido, é o psíquico. Este é o psíquico, que em um dado momento, pelo raio do Pai, é chamado. Ele é representado nas tradições pelo fogo. Ele é o tocha humana. Aos quadrinhos lá, na sua tradição, na sua pesquisa profunda dos conhecimentos antigos, que fala a nossa mente mitológica, para a gente se interessar pelo quadrinho. Eles falaram, olha, o que causa mais interesse tradicionalmente na mitologia, no imaginário, no subconsciente popular, é aquilo que a humanidade vem lidando há milhões de anos. Né? A gente fala que é milhares, mas a coisa é muito antiga. Então, o psíquico que evolui para o chamado, ele é representado pela tocha humana, é um ser encandecido no sentido dessas forças especiais. Ele encandece seu campo psíquico por uma concentração de força que lhe confere um poder sobre a natureza, que vai, pelo seu desenvolvimento, conduzi-lo à condição de escolhido. Então, esse ser psíquico, essa pessoa que já lida com a mente e tal, etc., é ela que cresce para ser o escolhido. Ele é representado pelo boi, porque sua grande arte é render completamente a sua vontade, atuando no não fazer por uma outra força. Assim, ele, por sua existência, injeta poder de renovação, aperfeiçoamento e transcendência no mundo. Seu número é o 4, do raio da harmonia. Já o fiel é a classe mais preciosa dos seres humanos. São os que fazem as maravilhas da civilização. Lembra das 7 maravilhas do mundo antigo, as 7 maravilhas do mundo moderno, as 7 maravilhas dos computadores quânticos? Lembram disso? Pois geralmente usam muito do seu poder para a humanidade em um plano ainda horizontal. Eles são também os que mais espiritualmente erram. Fazer uma bomba nuclear pode ter sido um erro pesadíssimo. Seu símbolo, obrigado, PhD, Dr. Albert Einstein, aonde esteja, né? Albert Einstein, aonde esteja. Por isso, o fiel é chamado ílico ou ligado à terra. Seu símbolo é o burro, pois geralmente possui uma considerável capacidade de raciocínio. Ele está ligado ao raio do filho. Ele é representado pelo número 7, do raio da ação. A pomba, que é o quarto animal, esses 3 animais não andam sozinhos. É o quarto animal, ela carrega o número 10, o número do universo, da mente cósmica. Ela é a nave celeste, ela é no Matrix a Nabucodonosor. E a Matrix original, ela é também a cidade de Zion. Na Esfinge, ela é a águia, ela é Sião, o elevado. O Jardim do Éden, ela é a Agartha, Shambhala, Eldorado, Shangri-La. A pomba é o espírito em sua excelência, amor, inteligência e harmonia. A famosa hacker, Trinity, está no quarto 303. Os roteiristas não nomearam o hotel como dito ao acaso. Heart of the City Hotel, Hotel Coração da Cidade. Olha que interessante. Cabalisticamente, o Hotel da Cidade do Coração, podemos falar assim, se observarmos que a expressão "O the City" aparece menor, mas destacando-se entre as palavras
ert, coração, e hotel, de hospedar. Então chegamos a uma fala das antigas tradições dos mistérios. Hotel do coração como a cidade de cada um. Existe essa frase lá nos contos libaneses antigos. Literalmente, hotel do coração como lugar de vida de cada um. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Existe essa fala também do início do iluminismo. O que nos leva direto à ideia de Atman, a fonte de luz, amor e sabedoria interior, que precisamos conhecer, acolher e hospedar em nosso coração. Quem nasceu em uma hospedaria? Jesus, na verdade, um hotel para animais. Então, essas conjecturas anteriores nos levam a essa fonte de luz, ou essa Trinity, essa trindade que está no nosso coração, que é a lógica da evolução verdadeira humana. É o elo que não foi encontrado nessa linha precária, boazinha, mas precária, da evolução que foi construída até hoje. O elo que falta é esse salto, que a natureza que não dá salto para fora da Matrix, através de um centro de força, uma Kundalini, né, um microsol que está onde está o coração humano, que é passível de fissão. Veja, Jesus, reconhecido grande mestre, que depois será o Cristo, nasce em uma hospedaria de animais, cujo nome usual é manjedouro, um hotel para animais. Vários mestres interiores nasceram em lugares assim, em tocas assim, podemos dizer. Esses ensinamentos reservados, fundamentados em imagens que subsidiam ideias, falam sempre de consciências e renovação de consciências. Jesus provavelmente nasceu em Belém da Judéia, mas o iluminista Ângelo Silésios nos deixou essa notável fala: se Jesus nascer 1000 vezes em Belém, mas não nascer pelo menos uma vez em seu coração, nada fizestes. Consciência que transcende, que usa a mente e seus atributos, a racionalidade, a memória, a emocionalidade, a intuição, por fim, todos os 72 atributos da mente. Então, a Hacker Trinity está no quarto 303. Trinity, a excelsa consciência da Trindade, que está lá no nosso coração, no quarto 303, do hotel central da cidade. Essa cidade é o pequeno veículo que o budismo fala, chamado também de microcosmo. É uma bolha eletromagnética com 8 metros de raio. Cada ser humano está dentro de uma. Platão é o cara que atualiza isso, aprendeu lá em Tebas, no Egito, que aprenderam com... Isso é coisa de 300, 400 e tantos mil anos para trás, já se falava disso. E a gente não sabe, e a ciência não sabe, porque não consegue achar uma linha lógica dessas coisas. No apartamento 303, evidentemente, não poderia estar em outro lugar. 3 é o número da trindade. O 0 representa o seu... 303, né? O apartamento que ela está. O 0 representa o seu próprio ciclo, que deve ser ultrapassado mediante notável desafio para o qual no seu ciclo ela se preparou. É o que diz o número cabalístico 303. Não se fala da trindade em tais circunstâncias de resgate dentro da Matrix, se não se for assim. Então vemos que o filme se baseou em excelente pesquisa, como é de praxe no bom cinema contemporâneo. Hotel do coração como lugar de vida de cada um. Não estamos falando de algo físico, estamos falando de uma potência desconhecida no coração energético de cada um. Os hindus a chamaram Atman, de onde vem a palavra átomo, e a ideia de abrir o átomo e tirar a energia lá de dentro. É porque é uma ciência antiga da libertação que existe na Terra. Abrir esse, podemos chamar de um átomo divino, Atman, que está onde está o coração energético, que está onde está o coração físico, atrás do osso externo, que quer dizer irradiador. E é passível, então, de liberar essa força e liberar o seu segundo estágio, que é o estágio que já tem o chamado, lembra que eu falei antes, o chamado escolhido? O chamado já tem a mônada desperta, e ele vai caminhar para ser escolhido, porque com essa força psíquica vinda dessa mônada, desse projeto que está sendo reconstruído do microcosmo original ou do veículo original,
ou da nave pessoal original. Ele já tem, então, essa força. Os roteiristas não nomearam o hotel ao acaso. Veja, temos Neo, o escolhido, que vai se encontrar com a Trindade, e ela está onde? Hospedada no coração. Jesus, reconhecido grande mestre, que depois será o Cristo, nasce em uma hospedaria, cujo nome usual é manjedoura, uma hospedaria para animais. Vários mestres interiores nasceram em locais assim. Mitra, aquela sequência que a gente sabe. Lembre-se do presépio, no final de todos os anos, na cara de todo mundo e ninguém vê. A gente vê os bichinhos, é bacana, é a imagem lá, Jesus nasceu e tal, os animaizinhos, estava ali o boi, soprou para aquecê-lo, não foi? No final dos anos rola isso, mas o presépio está no coração de cada um o tempo inteiro. É porque nesse hotel, nessa nossa hospedaria do coração comum, comprometido com a Matrix, portanto, no coração da cidade, se encontram os 4 animais que estão no presépio. O primeiro é o burro, que chamaremos, e é chamado nessa sequência assim mesmo, de primeiro elemento. O burro é um antigo símbolo do intelecto humano. Já observou um burro, filho da mula, a mulher do jumento, com o elegante cavalo, mexendo as orelhas? Imita as falas dentro da nossa cabeça. Ah, mas o burro? Gente, imagina. Ó, pra você ver, a fala rola um lado, rola outro, rola um lado. Observe as orelhas do burro. Lá em nossa hospedaria do coração encontra-se também um carneiro, cujo pelo é a nossa lã quentinha do inverno. Cordeiro é o nome carinhoso que se dá ao filhotinho do carneiro. Algo sobre a lã, os machos, as fêmeas e os filhotes nascidos em certas épocas do ano na cultura dos antigos que criam animais. Então, às vezes, seus tutores, para usar um termo aqui contemporâneo, sacrificam e comem esses filhotes machos. É por isso, por causa do sacrifício, que Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus. O carneiro adulto é o símbolo universal da nossa capacidade de entrega, de renúncia e de consequente mutação. Tosquiam-lhe a capa e a túnica. Lembra que eles tiram o pelo do carneiro? E ele sai alegre e saltitante, esperando o pelo crescer novamente. O carneiro, então, nos dá a nossa lã. Mas lá, na hospedaria, no hotel da Trinity, está também o boi. Então, no hotel da Trindade está também um boi, símbolo de força, ritmo e continuidade. Você já viu um boi puxando um arado, um carro, movendo em círculos um engenho ou montado por uma pessoa? Veja em filmes. No taoísmo, no budismo, no cristianismo, no hinduísmo e seus derivantes e derivados ao longo dos tempos, o boi é o símbolo da vontade humana. Observe os 9 quadros do touro, uma singela representação da fuga oriental budista da Matrix. A vontade é exatamente o grande poder de fuga, de evasão que precisa ser atualizado, rendido e substituído pela vontade total, a vontade original do novo homem, a vontade da mente cósmica. O homem original, completo, total, liberto e universal. Eu ainda tenho que falar do quarto elemento, vai ficar para o podcast número 4. Então, o próximo podcast a gente começa falando do quarto elemento. Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver. Ouça, reouça, essas imagens, essas ideias fazem abrir a mente abstrata. Isso precisa vir de um coração limpo, puro, que descobriu uma fonte de renovação dentro de si. Né? Quem descobriu tem essa capacidade de limpar o coração, de perdoar-se geral, perdoar o outro, perdoar o mundo, perdoar tudo, não ter mágoa, ter muita energia, estar leve, alegre, vibrante onde estiver. Dê seu like, comente, inscreva-se, ajude o canal.